Não sabemos o dia nem a hora em que tal facto se deu, mas que impactou o mundo, lá isso impactou. Aliás, continua a impactar, porque ainda que os historiadores façam as suas especulações, eu acredito que mais do que querer saber a data em que Jesus nasceu, é preciso nós levarmos o Natal mais a sério e com alegria, porque vai muito mais além de presentes e decorações. O Natal aponta para Jesus, a esperança do mundo. E por isso, hoje o episódio é especial, pois vamos falar sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 2. E para isso eu tenho comigo o Israel Mazakorati, que é doutor em Teologia e, entre muitos outros ofícios, é pastor na Igreja Batista Água Viva, em Vinhedo, São Paulo. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Israel, quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, dá a sensação que o nascimento, a infância, a adolescência de Jesus, elas passam assim a correr. Mas focando apenas no nascimento de Jesus e estando nós já numa época natalícia, nós vemos que Jesus nasceu em Belém, num estábulo, e foi colocado numa manjedoura. Há aqui uma coisa que eu não posso deixar passar, que é que a vontade e que humildade é esta que o Filho de Deus chega até nós. Essa é uma das maiores belezas, vamos dizer assim, do Evangelho. Essa mensagem poderosa, né, de Deus se comunicando a nós, não apenas nas coisas que Jesus disse, nas coisas que Jesus viria a dizer quando iniciasse o seu ministério, mas na própria encarnação e as próprias vivências de Jesus, antes mesmo de Jesus tomar decisões. Quer dizer, Jesus não decidiu nascer numa manjedoura, Jesus não decidiu nascer num estábulo. Estas foram circunstâncias necessárias daquele momento de vida do casal e com todas aquelas circunstâncias adversas. Ali já tem algo muito importante sobre Deus sendo dito a nós. Deus quer se revelar em Jesus, não em seu poder, mas em sua fraqueza. Deus vem a nós em fraqueza, Deus vem a nós em sofrimento, Deus vem a nós em dor. Deus se permite conhecer por meio desta vivência dura, sofrida, né? É muito importante que eu, por exemplo, venho de um centro urbano. Eu acho que eu nunca entrei num estábulo e eu nunca sei o que é de fato uma manjedoura, mas é um local fedido, é um local não higiênico, né? É um local completamente impróprio para o nascimento de uma criança, para as coisas envolvidas num parto, né? Nós que temos partos com toda o cuidado, higienização e tal. Então isso tudo mostra esta revelação de Deus a nós na sua fraqueza, né? É um Deus que do começo ao fim na vida do seu filho se manifesta nessa profunda humildade, nessa profunda experiência de vida que é um ser humano não nascendo no palácio, não nascendo no trono, não nascendo na beleza, na riqueza e no poder, que seriam apropriados ao Pai de Jesus Cristo, que é o nosso Deus onipotente, e assim por diante. Mas ele se revela exatamente o oposto de tudo isso. Então, essa é uma história que, começando assim, já tem muito a nos dizer o que está por vir, né? Sem dúvida alguma, e eu estou aqui fascinada porque isso leva-me também a pensar em algo que me comove muito, principalmente quando se lê o capítulo número 2 do Evangelho de Lucas, que as pessoas, embora no capítulo 2 de Lucas não apareça os reis magos, obviamente, mas aparecem os pastores. Então eu acho isso muito comovente, que as pessoas que foram chamadas a ver o nascimento de Jesus, ou melhor, quando Jesus já tinha nascido, foram as pessoas mais simples às pessoas mais eloquentes. Agora, o que é que nós podemos tirar aqui de pensamento? Porque para já temos o Filho de Deus que nasce em condições completamente contrárias àquilo que se esperaria. E depois Sim. as pessoas chamadas a vê-lo vão das mais pobres às mais simples até às mais eloquentes. O que é que nós podemos tirar daqui? Esses pastores do turno da noite, eles também têm muito a nos dizer, né? Porque, primeiro que pastores de turno da noite
são pastores que não conseguiram outra coisa para fazer a não ser esse tipo de trabalho que é degradante, né? Esses pastores que pegavam este turno eram pessoas que realmente não tinham outra opção. E existia uma má fama, vamos dizer assim, relacionada a essas pessoas que faziam esse tipo de serviço. Então eram pastores assalariados, trabalhavam nesse turno da madrugada, no meio da noite, eram bons contadores de histórias e coisas que viam no meio da madrugada. Aqui no Brasil a gente tem aquela história de pescador, não sei se vocês têm essa expressão aí em Portugal, mas o Também, pescador, também. o pescador é aquele que conta as histórias mais mirabolantes que podem existir, né? Então os pastores do turno da noite são pessoas, em resumo, que não têm uma palavra confiável. E é interessante porque Deus se deu a revelar para eles primeiramente. É a eles que foi dado a conhecer essa experiência extraordinária do nascimento, o anúncio do nascimento do Filho de Deus. Isso é condizente, se a gente puder pegar esse ponto do Evangelho, do capítulo 2, e olharmos lá para o final, isso também é um padrão de Deus se revelar, porque a ressurreição de Jesus também vai ser testemunhada primeiramente por pessoas que a sociedade não levava em conta o seu testemunho, que eram as mulheres. Uhum. Então, Deus escolhe aqueles que não têm voz, cuja palavra não tem o peso da verdade, para que por meio da voz dessas pessoas, para que por meio do testemunho dessas pessoas se anunciasse a chegada do Filho de Deus ao mundo, aqui em Lucas 2, e depois lá no final do Evangelho, a ressurreição do Filho de Deus acontecendo e sendo testemunhada primeiramente não pelos apóstolos, mas pelas mulheres aqui, por esses pastores do turno da noite. E aqui também eu acho fantástica esta experiência celestial, né? Se a gente puder ler alguns versículos aqui, o anúncio, né? Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Nós estamos diante de uma cena de um nascimento do Messias, né? Então, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, o Cristo, ele é o Messias, estamos diante do nascimento do Messias. É isso que os pastores estão testemunhando. O Messias é o rei, o enviado da parte de Deus, aquele que haveria de governar, né? Então o reino está sobre os ombros deste Messias. E o que os pastores veem? Algo totalmente condizente com a cena, né? Um exército celestial, a multidão de um exército celestial. O nascimento é de um rei, o rei é o Messias e aparece um exército. Então a cena está preparada do trono, do governo, do símbolo da guerra, né? A presença do exército e assim por diante. Mas o que este exército que da parte de Deus tem a dizer não é guerra, mas é paz. Parece contraditório um exército gritar paz e não guerra, né? Então, este exército que parte de Deus, ele tem a dizer glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Para mim, essa imagem também é muito marcante. E tem muito a nos dizer sobre qual é o ambiente, né, do nascimento do Messias e em que espírito esse Messias vem, né? Ele vem para nos trazer a paz da parte de Deus e esta paz ser entregue ao mundo dos homens, né? Então é paz nesta terra que Deus está abençoando agora com o nascimento do Messias. Fenomenal. Eu confesso que ainda fiquei um pouquinho mais comovida e não dá como não se comover. Então nós temos a maneira como Jesus nasce, que não é o lugar apropriado para um recém-nascido. Temos as pessoas que o vão ver e que dão testemunho do seu nascimento, e temos também aqueles que não partiram sem ver
o Messias primeiro, que é o caso, por exemplo, de Simeão e Ana. Os dois idosos, Simeão, que a própria palavra vem dizer que ele era um homem justo e devoto, e o Uhum. Espírito Santo já lhe tinha revelado que ele não ia Uhum. partir sem que ele primeiro visse o Cristo, o enviado do Sim. Senhor. Já a Ana, a profetisa, que nunca mais casou desde que ficou viúva, Uhum. passava o seu tempo todo em adoração no templo, em jejum, em oração. Quão importantes foram estes acontecimentos e por que estes dois idosos também? Uhum. Uhum. Isso faz parte de também algumas aparentes contradições em todas as coisas que estão envolvidas com a vinda de Jesus ao mundo. Você vê grandes contrastes nas narrativas dos evangelhos, né? Então, por um lado, você tem a Isabel que fica grávida. E Isabel Uhum, já era idosa, né? Por um outro lado, você tem Maria que também fica surpreendentemente grávida. E ela é o oposto, ela é tremendamente jovem, né? uhum, Aqui você tem dois anciãos, duas pessoas de idade avançada, um homem, uma mulher. Essas duas pessoas, elas de alguma forma representam uma parte do povo de Deus que de fato aguardava o Messias. Quer dizer, a sequência do texto vai nos mostrar que a maior parte daquelas pessoas que você julgaria mais apropriadas para reconhecerem em Jesus o Cristo, que eram os religiosos, vão rejeitar Jesus. E, na uhum. verdade, vão se tornar um problema para Jesus, se tornam os antagonistas de Jesus na história, né? E aqui você tem duas pessoas piedosas com o coração no lugar certo, que têm uma compreensão de que Deus realmente nos surpreende e de que o jeito de Deus agir na história é surpreendente. Quer dizer, como que veio o cumprimento da promessa patriarcal a Abraão? Foi surpreendente, né? Foi contrariando todas as possibilidades de um nascimento natural. Quer dizer, para dizer o seguinte, tem a minha mão nessa história. Eu estou Uhum. surpreendendo e fazendo algo novo. Eles estão experimentando isso, né? E esse Simeão, né, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Essas palavras de Simeão, elas são tremendamente impactantes e também difíceis de compreender se a gente se colocar no lugar dele. Primeiro, ele está pegando no colo uma criança. E como assim os olhos dele já viram a tua salvação? Ele não viu Jesus entronizado, ele está com uma criança no colo. Então, que olhos são esses que veem salvação naquele menino? Olhos da fé. São olhos de Uhum. quem crê na promessa de Deus. Entende? Quer dizer, nos meus braços está apenas uma criança. É só o que os meus olhos de carne conseguem enxergar, mas os olhos da fé conseguem enxergar além disso, porque eles enxergam a partir da promessa de Deus. Eles enxergam a partir da confiança incondicional na palavra de Deus, que este é aquele que traria salvação para o seu povo. E mais, né? Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Ali já estava a consciência inaceitável para tantos e tantos religiosos do seu tempo, que era o ministério do Messias ser dedicado também a gentios e não apenas ao seu próprio povo. Então, a abrangência do que Deus faria a partir do seu filho já estava ali, né, nessa fala de Simeão, né? Exatamente, exatamente. Eu fui apanhada de surpresa agora, porque a ideia de fazer este episódio, né, para a época natalícia era essencial, mas eu estou apanhada de surpresa porque parece que eu estou a ouvir isto tudo pela primeira vez. Eu confesso que não está a ser fácil tentar aqui equilibrar as emoções, porque o Evangelho e a mensagem de Cristo não só nos transforma por dentro, como também mexe aqui muito com as nossas emoções. Sem dúvida. Agora, para o Natal.
Nós que nos rodeamos tanto de decorações, preocupamos-nos tanto com o que vamos comer, preocupamos-nos tanto quem vai estar na nossa mesa, preocupamos-nos tanto com o que é que vamos oferecer. Qual é a mensagem central? O que é que deve ser mais importante preocupar? O que é que deve ser mais importante pensar? Eu acredito que a mensagem que o Evangelho nos comunica sobre a vinda do Filho de Deus ao mundo, ela, sobretudo, nos fala, ela nos conta a história de como Deus nos amou. De como Deus nos amou. Essa é a mensagem, né? E de como esse amor com que fomos amados nos abraça, nos acolhe, né? Nos faz viver imersos nesse amor. Né? E que este amor alcança os outros a partir de nós. Essa é a essência desta mensagem que nós entendemos como Evangelho, que certamente tem tantas e tantas coisas a serem ditas sobre o Evangelho, quer dizer, a chegada do reino de Deus, a promessa messiânica do rei de fato e todas as coisas relacionadas a isso, o perdão dos pecados, a salvação, a vida eterna, quer dizer, são tantas e tantas e tantas coisas. Mas para mim todas essas coisas estão debaixo de uma história que, em resumo, como a primeira carta de João diz muito bem, né? Nisto consiste o amor. Jesus Cristo veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, e assim como nós fomos amados por Deus em Cristo, nós devemos amar os nossos irmãos, né? Para mim essa é a essência. Ali se manifestou um amor outrora desconhecido. Ali se manifestou um amor que ressignifica todos os outros amores que nós já vivemos, experimentamos e assim por diante. Essa é a mensagem central para mim, né? É a história que nos conta como nós fomos amados por Deus. E se entendermos como fomos amados por Deus, certamente a compreensão que teremos de nós mesmos, a compreensão que teremos de Deus e a compreensão que teremos do próximo muda, porque passaremos a enxergar todas as coisas pela ótica do amor com que fomos amados, né? Então, saber que este menino que chega nasce numa manjedoura e num estábulo, está destinado ao trono, está destinado ao governo eterno de todo o universo, mas na sua passagem terrena, ele está destinado à cruz. Quer dizer, este é aquele que traz a salvação, como Simeão disse, mas para trazer essa salvação não tem jeito. A salvação só acontecerá por meio da cruz. Então é aquele que nasce para morrer, é aquele que nasce para ser sacrifício, né? Por mim, por você, por todos nós. Então esta é uma essência que não pode ser perdida. As formas com que celebramos o Natal, a quantidade de comida na mesa, as pessoas que estarão ao redor, o que beberemos, o que deixaremos de beber, essas formas do Natal, elas não são o mais importante. Elas podem variar de cultura para cultura, de contexto socioeconômico para outro, enfim, mas esta essência jamais poderá ser perdida. É a história de como nós fomos amados por esse Deus. O Entre Linhas contou com a participação especial de Israel Mazakorati e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.